Eu quero convidar-te a tu abrires a tua Bíblia. Vai lá ao Evangelho de Lucas. Vamos até ao capítulo 24. Lucas 24. E vamos fazer a leitura de um texto. É um texto especial, do verso 13 até ao verso 35. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, e aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E disse-lhes Jesus: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que têm sucedido nelas nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também há algumas mulheres dentre nós que nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E há alguns dos que estavam connosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não o viram. E disse-lhes Jesus: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse estas coisas e encontrasse a sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica connosco, já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram a Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Vamos voltar à palavra. Qual é a nossa série de mensagens? Também é uma crise. Traumas, não é? Tratamento do trauma. Alguém já se sente menos traumatizado desde que esta série de mensagens começou? Há uns quantos. Não havia, eu ouvia. Espero que sim, espero que isto esteja a dar algum resultado. Se não der, a gente tem de desistir. Deixem-me falar-vos hoje num trauma diferente, que é o trauma das expectativas arrasadas. Expectativas arrasadas. Reconhecer que Jesus está connosco até quando os nossos sonhos foram destruídos é o primeiro passo para irmos além da desilusão. Tu não vais reconhecer Jesus de uma maneira que és impedido de ter sonhos destruídos. Okay? Eu disse uma coisa um pouco diferente. Tu vais reconhecer que Jesus está contigo até quando os teus sonhos foram destruídos. E nós podemos reconhecer que Jesus está connosco até quando os nossos sonhos foram destruídos. É o primeiro passo para irmos além da desilusão. E claro que isso só acontece quando nós somos guiados pela palavra de Deus, a Bíblia, através da comunidade que Jesus criou para aqueles que são filhos dele. Qual é a comunidade que Jesus criou para aqueles que são filhos dele? A igreja. Filhos de Deus
têm o seu Senhor em Jesus e por isso têm a vida aqui na igreja. Por isso, uma vez mais, vamos orar rápido, vamos pedir ao Senhor que faça acontecer esta palavra acontecer no nosso coração. Obrigado, Senhor, este dia está a ser especial. Alguns de nós já tivemos na Lapa, mas tivemos um belíssimo almoço com os nossos irmãos aqui de Algés. Nós agradecemos pela generosidade deles. Agradecemos por este espaço. Não nos cansamos deste espaço, Senhor. Nós queremos aproveitar bem este espaço enquanto aqui estamos, Senhor, porque é um lugar bonito. Já temos vivido coisas tão bonitas aqui e hoje com os nossos irmãos de Algés foi bonito. Obrigado pela maneira como a tua igreja não fica dependente apenas da nossa igreja local. Então, quando estamos com outros irmãos, descobrimos coisas que tu estás a fazer e ficamos surpreendidos porque tu estás a trabalhar não apenas aqui em Algés, na Lapa, mas estás a trabalhar no mundo inteiro. E nós ficamos contentes com isso. Senhor, sê connosco. Guia-nos agora na tua palavra. Que seja um tempo de encontro com a tua vontade. Guia-me para pregar da maneira certa, com coragem e com cuidado. É isso que nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Volta a colocar o texto os olhos neste texto. Então, os caminhantes de, como é que geralmente chamamos esta gente? Os caminhantes de? Emaús. Emaús, como viste, onde é que é Emaús? Não está lá a dizer, não é? Não está lá a dizer. Há de dizer algures, mas está a dizer, olha aí. No mesmo dia, dois deles, verso 13, para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Então, eu quero lembrar-te algumas coisas acerca deste texto. É um texto longo, é um texto bonito, e é curioso, porque ainda a semana passada, lá na Lapa, o pastor Filipe pregava acerca de Jesus ser a porta, mas um dos focos foi acerca das nossas expectativas serem frustradas. Expectativas frustradas. E voltamos outra vez a este assunto. O trauma das expectativas frustradas. Talvez nenhum outro lugar nos Evangelhos exprima com a mesma assertividade. O que é assertividade? São palavras bonitas que eu digo e às vezes, boa. Mas o que é ser assertivo? É ser preciso, né? Conciso, ser claro, ser afiado. Então, talvez nenhum outro lugar nos Evangelhos exprima com tanta assertividade a desilusão sentida quando Jesus morreu. Claro que nós sabemos que toda a gente ficou desiludida, mas talvez seja Lucas, com aquela maneira de escrever especial dele, um homem da medicina, que nos ajuda a compreender a desilusão de uma perspectiva até mais detalhada. Porque esta conversa com Jesus está cheia de coisas engraçadas. Mas estes caminhantes de Emaús ensinam-nos acerca dessa frustração. E vamos dizer, nesse sentido, foi a maior frustração de todas, porque é a frustração com o próprio Jesus. Então é a partir daqui que nós fomos atrás desta ideia de haver um trauma. Eu não estou a dizer com isto que os caminhantes de Emaús eram necessariamente os traumatizados. Mas lembras-te o que é que a palavra trauma quer dizer? No primeiro domingo da nossa série de mensagens, eu falei, a palavra trauma quer dizer o quê? Quer dizer ferida. Ok? Então, e vem da palavra grega mesmo. E, portanto, a palavra para ferida é hoje a palavra que nós usamos para as feridas emocionais. E quando falamos em trauma, hoje já pensamos mais facilmente nos traumas emocionais do que necessariamente os traumas físicos. Então, por causa disso, o que nós temos querido, durante esta série de mensagens, é, de cada vez que vamos estudar algumas personagens, quais foram os personagens que nós já estudamos? Quais são os nossos traumatizados, que já estudamos nesta série? Então, vamos lá, do início. Pedro, Judas, Maria Madalena, e para já é só, porque houve um sermão que tratava de Pedro e Judas ao mesmo tempo. Portanto, um tratava Pedro e Judas ao mesmo tempo, depois um tratava Pedro, depois outro tratava de Judas, e a semana passada não? O Newton foi a semana passada? Fui eu sobre Maria Madalena. Porque o Newton tratou de Pedro, exatamente, em João 21. Então, nós vamos atrás destes caminhantes para, no fundo, fazermos aqui uma reflexão acerca das expectativas arrasadas. Queres ter um exemplo de como Deus pode fazer coisas que no imediato não são compreendidas? Queres ter um exemplo de como Deus pode fazer coisas que no imediato geram tristeza? Queres ter um exemplo de como Deus pode fazer coisas que no imediato desiludem as pessoas? Queres ter um exemplo de como Deus pode fazer coisas que eventualmente confundem as pessoas? Houve a sinceridade destes dois caminhantes de Emaús.
E por isso, eu gostava de seguir esta sinceridade em 5 passos, porque o texto é longo, eu não quero levar muito tempo. Mas 5 passos diferentes, para nós pensarmos acerca do que aqui está a acontecer. Há alguém que não conhecia este texto? Se não houver, não há problema nenhum. Este texto pode ser novo para alguém. Este texto é novo para alguém? Ninguém. Ótimo. Assim eu vou fazer-vos perguntas e vocês vão me explicar tudo aquilo que eu não sei, ok? Pronto, ele não é novo para ninguém. Em primeiro lugar, deixa-me começar por chamar a tua atenção aí. Vai para o verso 18 e 19. O que é que está a acontecer no verso 18 e 19? Vamos lá. Sabes ler? Tens a Bíblia? Força, responde. O que é que está a acontecer no verso 18 e 19? O que é que está a acontecer no verso 18 e 19? Isto chama-se perguntas de interpretação. Aula de português. O que é que está a acontecer no verso 18 e 19? Eles ficaram assustados porque, no caso de Jesus, que eles não sabiam que era Jesus, não estava sabendo o que estava acontecendo. Então, eles estão a dar as notícias à própria notícia. Eles estão a dar as novidades à própria novidade. Tem graça? Não tem graça? Não, tu não sabes. Eles estão... Bem, eu espero que vocês leiam mesmo a Bíblia em voz alta, isso, porque tem graça. Eles estão a dizer a Jesus, eles estão a contar a Jesus a história de Jesus. Tem graça. Reparem, deixem-me explicar aqui uma coisa. Vocês já toparam, pelo menos partindo do princípio que, como conhecem a história e conhecem outros textos bíblicos, vocês já toparam que Jesus, quando ressuscitou, ele não foi reconhecido, não é só por estes 2 viajantes de Emaús. Lembram-se de outro episódio em que Jesus aparece e não é imediatamente reconhecido? A própria Maria Madalena. Ele não é logo reconhecido. Então, uma das coisas que os teólogos dizem é que, como Jesus já está ressuscitado fisicamente de acordo com a sua glória, é possível que a aparência de Jesus, já de acordo com a sua glória, tornasse o processo de ele ser identificado não tão linear. Então, eles estão com Jesus e não sabem que estão com Jesus. E é engraçado, porque logo no início do texto, olha aí o verso 16, os olhos deles estavam como que? Fechados. Então, olha a coisa engraçada. Esta ironia deliciosa no facto daqueles 2 homens que iam a caminho de Emaús quererem contar as novidades à novidade. Eles não se apercebendo que é Jesus, porque a aparência de Jesus já estava de acordo com a glória, querem contar-lhe a história da sua morte mais recente. Agora, deixem-me fazer uma aplicação. É uma aplicação muito livre, naturalmente. Mas eu acho que nós podemos dizer isto. Quando nós não reconhecemos Jesus no caminho, uma das coisas mais ridículas que nos pode acontecer é nós querermos informar Deus daquilo que está a acontecer. Eu sei que estou a fazer uma aplicação livre. Okay? Não te estou a dizer que o sentido do texto, quando é escrito, é necessariamente escrito para nós tirarmos esta conclusão. Mas não deixa de ser significativo que aqueles 2 que não conseguem conhecer Jesus, como não reconhecem Jesus no seu caminho, acabam a explicar a novidade à novidade. E às vezes nós podemos fazer uma figura semelhante quando não reconhecemos que Deus está connosco. Quando nós não reconhecemos que a vida que nós estamos a ter é graças a Deus, nós podemos querer estar a apresentar os nossos próprios planos a Deus. Gostava que considerasses nisso. Porque talvez uma das coisas que muitas vezes aconteça é tu teres determinados sonhos que nascem do facto de tu não estares a compreender como é que Deus está ao teu lado. Então, como tu não compreendes que Deus está ao teu lado, tu ganhas um plano e, de certa maneira, queres informar Deus do teu plano. Queres contar as novidades à novidade. Portanto, esta era a primeira coisa que eu queria chamar a tua atenção neste diálogo e caminhada curiosos que acontecem entre Jesus e os caminhantes de Emaús. Quando nós não reconhecemos Jesus no nosso caminho, acabamos no ridículo de querermos informar Deus do que está a acontecer. Segundo aspecto. Volta a ler o texto agora no verso 20 e 21. O que é que tu encontras aí no verso 20 e 21? Naqueles caminhantes. Eles estão a falar com Jesus. Que elemento é que tu encontras aí no verso 20 e 21? Sobretudo no 21. Pronto, para facilitar. Qual é o elemento que tu encontras? Como? Desilusão. Olha lá, verso 21. Nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que estas coisas aconteceram.
Se há traumas, de expectativas frustradas, eles estão aqui. No entanto, fica uma esperança. Não há pessoa melhor a quem tu contares as tuas maiores desilusões do que o próprio Jesus. Portanto, deixa-me aqui usar uma expressão um pouco corriqueira, porque por um lado eu disse, tem graça porque eles estão a dar a novidade à novidade. Mas também tem graça uma coisa, eles não estão a fazer figura, e vou usar uma expressão popular, eles não estão a fazer figura de ursos quando dão a novidade à novidade, na medida em que a melhor pessoa a quem tu podes contar a tua frustração é o próprio Jesus. Nós já vamos ver a reação de Jesus, ok? E Jesus tem uma reação interessante, nós já vamos vê-la. Mas não deixa de ser bonito que eles tenham enganado com a pessoa certa. Aqueles homens enganaram-se, porque eles não detectaram que era Jesus. Portanto, eles julgavam que estavam a dar novidades à novidade. Mas eles enganaram-se com a pessoa certa. Quando tu te enganas, o melhor que pode acontecer no teu engano é tu enganaste com a pessoa certa, que é Jesus. Portanto, Jesus é a primeira pessoa que deve ouvir a tua frustração. Sabes qual é um dos problemas? Sabem, também é por isso que tantos terapeutas, psicólogos e psiquiatras têm tantos clientes. Atenção, e eu também já fiz parte da clientela, portanto não estou a dizer isto, estou até a celebrar o facto. Mas sabem porquê? Porque é que há tanto consultório cheio, porque nós passamos vidas inteiras a não sermos capazes de dizer as coisas que estão no nosso coração e que nos angustiam e que nos oprimem. Porque não temos a coragem imensa que é confessar a Jesus as nossas frustrações. Ressentimos. Quando falamos nessas coisas, falamos irados, falamos com raiva, mas nunca as admitimos na paz do Senhor. E se há coisa que estes homens fizeram de certo, mesmo tendo em conta que julgavam que estavam a dar uma novidade, a própria novidade, é que eles enganaram-se com a pessoa certa. E não há nada melhor do que tu enganaste com a pessoa certa. E a pessoa certa é Jesus. Nem os primeiros relatos da ressurreição, eu quero chamar a tua atenção. O que é que tu topas aí quando eles falam no verso 22 e 23? E estou-te a pedir a opinião, não tens de estar certo ou errado. Estou-te a perguntar, o que é que tu achas que está nas palavras destes homens no verso 22 e 23? Quando eles falam que ouvimos dizer que... O que é que eles ouviram dizer e o que é que te parece que é a atitude deles em relação àquilo que ouviram dizer? Parece que eles não acreditam muito. Irmã Bia, eu também acho isso. Parece que eles não acreditam em... Porquê que será que eles não acreditavam muito? Atenção, isto agora é especulação. Okay? Estamos mesmo a especular. Porquê que acham que eles podiam não acreditar muito? Eram mulheres que não falavam? Eventualmente que eram mulheres. É verdade que eles depois também dizem. Há alguns do que estavam connosco que foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não o viram. Vocês já perceberam que pode estar implicada aqui a ideia. De facto, há mulheres... Maria Madalena. Portanto, dizem que o viram e essa mensagem está a chegar aos homens, mas os homens não o viram e eles ficam... Aliás, quando nós gostaríamos de saber um pouco mais do que é que estava no coração deles, o que estava na cabeça deles, é quando Jesus... Olha o que é que Jesus faz aí no verso 25. O que é que Jesus faz no verso 25? O que é que vos parece que ele faz? Repreende? Qual é a tradução que tu tens, Newton? Nécios. Nécios é assim literário, não é? Oh, Nécio. Se formos chamar Nécio a alguém, a pessoa nem sequer sabe o que é que nós estamos a chamar. Alguém tem outra tradução? Loucos? Tolos. Tolo. É aqui que Jesus interrompe. Mas deixa-me só dizer isto. Se te fores enganar, engana-te com Jesus. Porque não há pessoa melhor a quem contares as tuas maiores desilusões do que Ele. Estes homens que estão a falar isto, apesar de haver já uma teoria positiva, não parece que eles tenham aderido à teoria positiva que era a ressurreição de Jesus. O que nos leva ao terceiro ponto. O que resolve o facto de do peso do trauma deles, da desilusão deles, ser maior do que o novo testemunho, porque repara, aparentemente, esse novo testemunho ainda não lhes tirou o trauma da frustração. Porque eles ainda estão desiludidos. Já há uma teoria que fala na ressurreição de Jesus, mas eles ainda falam com Jesus a partir da desilusão deles. Então, pensa nisto. E é por isso que é tão engraçado que Jesus intervenha com esta força com que ele intervém aí no verso 25. O que resolve o facto de o peso do trauma ser maior do que o novo testemunho que eles ouviram é a Bíblia ser explicada. Olha aí no verso 27. Começando por Moisés,
Se Jesus começou por Moisés, quer dizer que começou a falar de que livros da Bíblia? Hã? Pentateuco. Então Jesus, olha, vou explicar-vos. E foi logo aos primeiros 5 livros da lei. Começando por Moisés e por todos os profetas. Estamos a falar nas divisões do Velho Testamento. Explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Usando aqui terminologias atuais, Jesus deu-lhes uma aula, o pastor Filipe há uns tempos deu uma aula disto, desta matéria lá na igreja. Deu-lhes uma aula de teologia bíblica, no sentido das alianças. Jesus começou a explicar tudo. Oh, meus queridos, meus tontos, meus tolos. É carinhoso, espero, não é? Meus tolo. Vou-te começar a explicar. E por onde é que ele começa? Vamos ao início. Pentateuco. E agora vamos aos profetas. Imaginem. Honestamente, a minha atitude seria: ei, que grande seca, ele vai começar a falar da Bíblia inteira. Mas tu já vais ver que a reação deles não foi essa. Mas quero chamar a tua atenção nisto. O modo como Jesus explicava a Bíblia não era uma aula apenas. Não era só, por muito interessante que seja, um estudo de teologia bíblica ou de outra disciplina teológica. O modo como Jesus explicava a Bíblia volta a usar um verbo no grego, que nós falámos nesse verbo quando foi Marcos. Muitas vezes o verbo usado para explicar como Jesus ensinava a Bíblia é o verbo que serve para o canto dos pássaros ou para o barulho das crianças que ainda não sabem falar, que no grego curiosamente chama-se laleo. Então, isso quer dizer que a maneira como Jesus ensinava não era apenas uma aula, no género como: vocês estão sentados aí, agora faz favor, ouvem. Ele conversava as Escrituras. Ele estava dentro das Escrituras. Se tivermos em conta a beleza do verbo, era como se ele cantasse as Escrituras. Ele conversava as Escrituras. Ele vivia dentro da Bíblia. E por isso mesmo, o testemunho das Escrituras vai tornar-se mais poderoso do que a desilusão daqueles dois. Mas calma, eles não ficaram logo elucidados ali. Porque a coisa ainda não terminou. Há aqui uma coisa que tem graça. Nós no outro dia falámos nisto, já não sei em que contexto. Olhem aí no verso 28. Chegaram à aldeia, para onde iam, e ele fez... Eu no outro dia ouvi alguém dizer isto e depois acho que comentei lá na igreja. Ele fez como quem ia para mais longe. Eu gosto disto, desta ideia. Jesus deu a ideia de quem ia para mais longe. Jesus não mentiu, mas ele deu a ideia: pá, olha, vou mais longe. Mas o que é que eles fazem? Vá lá, verso 29, leiam a Bíblia. Sabem ler, leiam a Bíblia. O que é que eles fazem? Expliquem lá. O que é que aconteceu aqui? Deram-lhe morada, deram-lhe pousada. O que é que disseram a Jesus, provavelmente? Fica connosco porque já é tarde, já declinou. Resposta bíblica. Foi isso que eles fizeram, é o que a Bíblia diz. Mas imaginem a atitude. Jesus diz: pá, pessoal, eu tenho de ir andar. Dorme aí. O que é que eles disseram? Não faz nada, fica lá connosco, faz favor. Não é? E Jesus disse: pá, não, eu tenho de ir. Mas a verdade é que eles com... Isto é uma parte só para dizer. A vida na Bíblia é vida real. Ninguém recebeu o guião antes a dizer: olha, tu vais ser o caminhante de Emaús e vai dizer isto. Jesus, tu vais dizer aquilo. A vida é vida real. A vida real como a nossa vida real. Então Jesus diz: não, eu preciso ir lá ao fundo. Jesus, faz favor, então está a ser tão agradável, fica lá connosco. Fica connosco. E o que é que vai acontecer de seguida? E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. É tão bonito o verso 31. Abriram-se-lhe então os olhos. Outra maneira de nós traduzirmos a ideia que está aqui atrás é: finalmente eles abriram os olhos. Como agora se diz, eu não gosto muito dessa expressão, mas não me ocorre outra. Finalmente caiu-lhes a ficha. Finalmente caiu-lhes a ficha. Finalmente eles entenderam. E olha, é tão bonito, verso 31. Abriram-se então os olhos e o conheceram. E o que é que Jesus faz? Assim, Jesus é assim. Jesus é assim. Isto tem graça, porque sabem, isto noutras alturas acontece nos Evangelhos. Eu acho graça quando, por exemplo, Jesus cura o surdo gago e a primeira coisa que lhe diz é: está calado. Portanto, ele não falava e a primeira coisa que lhe diz é: está calado. Mesma coisa, abrem-se os olhos e Jesus desaparece. Não é? É paradoxal, porque é o contrário daquilo que se esperava. Não é? Então, finalmente, eles abriram os olhos e o que é que acontece com Jesus? Já foi. Jesus já foi, já lá não está. O que me leva ao quarto ponto. O partir do pão
abre finalmente os olhos fechados dos caminhantes de Emaús. O que o teu cérebro pensa não te vai abrir os olhos. E olha, não entendas mal estas palavras. Eu desejo que o teu cérebro pense bem. Eu desejo que o meu cérebro pense bem. Mas eu quero que tu me ouças a dizer isto. Aquilo que tu pensas não te vai abrir os olhos. O que é feito em comunidade abre-te os olhos. E hoje há um paralelo precioso com o sermão que foi pregado na Igreja-mãe, porque estamos a falar na vantagem que a ovelha tem em relação ao cão e o gato, no sentido em que a ovelha tem um ouvido que não ouve tão bem como o cão, não ouve tão bem como o gato, mas a ovelha ouve em comunidade, ao passo que o cão e o gato são individualistas. Então há aqui um paralelo que eu quero chamar a tua atenção. Aquilo que faz com que os teus olhos se abram na vida não és tu sozinho com os neurónios a funcionar e as sinapses a acontecerem. Aquilo que abre os teus olhos é um gesto em comunidade na igreja. Foi só finalmente, quando ele partiu o pão, que finalmente eles conseguem perceber a realidade. O que acontece na vida da igreja pode, o que fora da vida da igreja não é possível. E deixa-me dizer-te isto com convicção. Nós juntamos aqui às 3 da tarde e não há nada propriamente espetacular a acontecer quando nós estamos aqui. Acho eu. Estamos juntos, cantamos, oramos, lemos, mas para quem estiver à espera de grandes acontecimentos, não há nada muito espetacular a acontecer aqui. Mas deixa-me dizer-te isto, eu estou absolutamente convencido que é no processo de tu estares na igreja que os teus olhos vão ser abertos. Não é necessariamente quando tu estás sozinho a intelectualizar todas as coisas, a pensar tudo muito bem pensado. É no exercício do povo de Deus estar junto. É por isso que há coisas formidáveis que estão a acontecer hoje e tu nem sequer tens a noção, tu ainda não estás a vê-las. Tu só vais ter noção muito mais tarde, um dia, quando os teus olhos forem abertos e tu vais perceber, uau! E é por isso que eu te quero chamar para o uau que eles dão aqui. Nós enganamos-nos quando julgamos que é um processo intelectual aquilo que nos vai manter perto de Cristo. Deixa-me dizer-te, não é um processo intelectual e eu espero que a tua cabeça esteja a funcionar quando tu andas perto de Jesus. Mas aquilo que te vai manter perto de Cristo é Cristo na igreja. Não é a tua capacidade individual de compreender Jesus. Aqueles homens finalmente viram quando Jesus os alimentou à mesa. Eles tinham de estar lá sentados. Eles tinham de ter Jesus ao lado. Tu podes dizer, Tiago, mas isso eu também gostava de ter, mas hoje não tenho, Jesus já não está aqui comigo. Mas eu quero dizer-te que a igreja é a melhor continuação daquela mesa que Jesus teve com os caminhantes de Emaús. Sério. A igreja é a melhor continuação daquela mesa que Jesus teve com os caminhantes de Emaús. Mas eu até fui lá à tua igreja e não há nada de especial. Provavelmente tu não vês nada de especial porque estás a andar na tua vida de fé convencido que o teu cérebro te vai dar a noção do mapa. Novamente, eu espero que o teu cérebro esteja ligado e a pensar, mas não vai ser o teu raciocínio que te vai levar até Jesus. Quem te vai levar até Jesus é o próprio Jesus através da igreja. Eu tinha-te falado num uau que eles deram. É tão bonito o uau que eles dão. Verso 32, disseram um para o outro, uau. Não está, a minha tradução não tem uau aí, mas percebe o Espírito. Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. É engraçado porque há aqui coisas que são sugestões. Atenção, eu não estou a dizer, acho que são sugestões que o texto nos pode fazer. Porque, de facto, o texto não nos diz que é quando Jesus faz a explicação que imediatamente eles compreenderam. O texto atrasa o momento eureka. Sabem o momento eureka? Eureka, não é? As pessoas muito inteligentes, quando chegam a uma grande conclusão, dizem todas eureka. É uma palavra grega que eu já nem sei bem o que quer dizer a palavra eureka. É quê? Descobri? Eu descobri? Descubro, exatamente. As pessoas muito inteligentes, quando... Eureka! E então são os momentos eureka. E eles não têm um momento eureka no momento em que Jesus está a explicar. Eles não têm um momento eureka durante a aula no seminário. O momento eureka vai acontecer junto à mesa, no distribuir do pão. O coração arde. E é engraçado porque depois eles fazem uma declaração que até é retrospectiva. E que eles dizem, uau, o nosso coração estava a arder quando ele nos falava das Escrituras.
Às vezes o teu coração está a arder mais do que está a arder a cabeça. Mas tu sentes que há alguma coisa que está ali a acontecer. E é aqui que eu quero terminar, no ponto 5. Estes traumatizados, desiludidos, frustrados, desapontados, finalmente no verso 35 tornam-se testemunhas da ressurreição. Finalmente o trauma deu lugar ao testemunho. Esta é uma coisa que nós estamos a repetir quase todos os domingos desta série de mensagens. O melhor de nós lidarmos com o trauma é sabermos que ao Jesus estar connosco no processo de nós enfrentarmos o trauma, o nosso testemunho vai ser superior ao trauma. Só Jesus consegue isto. Se Jesus conseguiu na vida destes homens que estavam tão tapados, com olhos tão fechadinhos, como nós costumamos fazer mesmo assim, não vê nada à frente. Se Jesus conseguiu fazer isto, foi um anúncio daquilo que Ele ainda hoje faz através da sua comunhão, através do lugar que Ele ocupa na igreja. Eu gostava que tu hoje, ao saíres deste texto bíblico, saísses mais certo e convicto de que provavelmente as maiores libertações que tu vais ter não vão acontecer por alguma coisa que de repente surgiu na tua cabeça, mas vão acontecer graças à tua presença fiel e continuada na comunidade que é a igreja. E aí sim, tu vais ter a oportunidade de repente sentires que uma escama sai dos teus olhos e olhar para trás e dizer assim: ardia o meu coração quando as Escrituras me estavam a ser explicadas. Que nós sejamos uma casa que, ao explicar as Escrituras, tem o coração a arder. Não é só a cabeça cheia. Porque às vezes há muita gente que está a explicar as Escrituras e tem a cabeça cheia. Grandes cabeçudos. Mas que nós sejamos uma igreja que, quando as Escrituras são explicadas, o nosso coração arde. E que por isso mesmo a nossa comunidade se converte no partir do pão, no beber do vinho. Não só na ceia, mas como hoje nós fizemos, partilhando a mesa com os nossos irmãos. Posso garantir-vos que graças a isso nós vamos ter momentos de compreender aquilo que durante períodos na nossa vida nos parecia completamente escuro. É por isso que vivemos com fé, vivemos com esperança, vivemos com amor.